Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, para nesse conteúdo eu te explicar e contar os movimentos que o Inter tem feito nos bastidores para a venda de dois atletas, as duas potenciais maiores vendas do Internacional nesta temporada e quem sabe maiores vendas da história do Esporte Clube Internacional. A gente vai falar mais sobre os movimentos do Inter para as vendas de Johnny e Maurício, que podem acontecer no meio da temporada e o Inter perder esses dois atletas no mês de julho. Tem conversas nos bastidores com o técnico Mano Menezes, que tem um importante papel nisso, e também os valores que o Inter imagina para vender, os clubes interessados, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal, e claro, deixando o like, tu recomenda esse vídeo para mais pessoas que vão conhecer o canal. Então eu peço, mais uma vez, para não esquecer, deixa o like agora nesse vídeo e já te inscreve se tu não é inscrito. E manda o link em grupos de colorados, grupo da família que tem colorado, grupo dos amigos, namorado, namorada, enfim, sintam-se à vontade, mas venham acompanhar o trabalho por aqui, que tem sempre, claro, o oferecimento da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. KTO.com tem o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet. Dá uma brincada. Tem diversos jogos de Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana para dar uma brincada. Eu tô apostando em vitória da dupla Grenal na quinta-feira. O Grêmio contra o ABC em casa e o Inter contra o CSA fora, os dois classificados, a dupla nas oitavas da Copa do Brasil, tá certo? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre esses movimentos recentes do Internacional para as vendas de Johnny e Maurício, que são hoje os dois principais ativos para quem sabe uma saída na próxima janela de transferências. Até para contextualizar para vocês, eu já trouxe essa informação, mas vou trazer algumas questões que eu já expliquei. A ideia era, do Internacional, uma venda do Johnny na janela do meio do ano e do Maurício no final do ano. O Inter entende que perder o Johnny no meio do ano é menos prejudicial, até pela quantidade de volantes que se tem no elenco, do que o Maurício, que é uma peça um pouco mais rara que o Inter tem no elenco, tem mais dificuldade para encontrar no mercado, é mais caro tu encontrar um Maurício no mercado do que um Johnny. Então a ideia seria o Johnny na janela de julho e o Maurício na janela do final do ano. E eu tenho uma informação dos bastidores que a ideia do Internacional é realizar as duas vendas nesse ano. Não dá para passar de 2022, até porque o Inter tem no seu orçamento, que foi aprovado no início do ano, 135 milhões de reais previstos em vendas. O Inter já tem algumas vendas de atletas que nem estavam mais atuando aqui, estavam emprestados, enfim, a gente pode trazer um balanço dessas vendas num futuro próximo. Mas a ideia, sim, é realizar as duas vendas em 2022 e o Inter não quer que passe disso. E o Inter vai ter que vender, é obrigado a vender Johnny e Maurício e não vai ter o que fazer. Agora, sobre cada caso específico, o Johnny, que deve ser o primeiro a ser vendido e eu vou explicar o porquê. O Mano gosta muito desse jogador, tá? Eu sei que tem muitas críticas da torcida, enfim, não vou entrar no mérito se eu concordo ou discordo. Mas o Mano gosta muito desse jogador, conversa muito com ele nos bastidores. Eu trouxe uma informação em primeira mão, aqui no canal, antes do jogo contra o Flamengo, que o Mano tinha tido uma conversa bem longa, bem extensa com o Johnny, além das conversas do dia a dia de bastidores que já existem há bastante tempo, e como eu disse, o Mano gosta do Johnny, e ele é titular e vai ser titular contra o CSA. Eu vou falar isso hoje à noite aqui no canal sobre o time de quinta da Copa do Brasil. Bom, o Mano teve uma conversa longa com o Johnny e o Mano confirmou essa informação que eu trouxe em primeira mão aqui no canal pra vocês e na Rádio Bandeirantes, nos meus espaços, de que ele teve uma conversa com o Johnny sobre o rendimento dele, que tá um pouco abaixo, é verdade, em 2023 do que foi em relação a principalmente a reta final de 2022, que o Johnny foi pedido pelo torcedor na equipe titular e acabou correspondendo e rendendo. É importante que se diga isso. O Mano teve uma conversa sobre essa fase do Johnny, deu respaldo e deu confiança para esse jogador. O ponto é, a ideia do Inter hoje é lucrar pelo menos 8 milhões de euros com o Johnny. 8 milhões de euros, esse valor maior, se for parcelado. Se for à vista, entre 6, quem sabe 7 no máximo, mas a ideia que eu ouvi nos bastidores é de 6 milhões de euros. Por exemplo, o Spezia da Itália tinha feito uma consulta e uma oferta forte pelo Johnny, e o que não agradou o Inter e o staff do jogador tinha sido os moldes, que era um valor que era um pouco mais abaixo, até abaixo desses 6 milhões, só que de forma parcelada. E o Inter não vai aceitar um valor baixo de forma parcelada, um valor que já é baixo e ainda mais de forma parcelada. Só vai aceitar nessa condição de negócio se for um valor mais alto, como eu disse, esses 8 milhões de euros, caso seja nessas condições parceladas. À vista, o Inter vai querer ali pelo menos 6, 7 milhões.
O Stefano Castanha, representante do Johnny, vem ao Brasil nos próximos dias. Eu já tive essa confirmação nos bastidores em relação ao atleta e também ao internacional. Ele tem contrato renovado já até o fim de 2026. A gente sabe que o Spezia da Itália estava e está de olho. O Brighton da Inglaterra também demonstrou interesse. O Betis da Espanha e a Salernitana da Itália. É possível que tenham mais clubes interessados? A gente sabe como é o mercado. O Stefano Castanha é um representante italiano de diversos outros jogadores já que passaram pela mão desse grande empresário italiano e ele tem muitos contatos por lá. Eu sei que ele tem uma boa relação no Betis, então é bem possível e uma tendência até que essa transferência possa acontecer para a equipe espanhola, mas ele vem nos próximos dias a Porto Alegre para trazer as ofertas e sentar com o Johnny e com seus familiares. Importante dizer, o Inter tem 100% do Johnny. Sobre o Maurício, o furo é mais embaixo. Ele pode ser vendido antes da ideia do Inter, que era final do ano. Explico por quê. Ele deu até uma entrevista na Zona Mista confirmando a proposta do Bragantino, uma proposta de 7 milhões de euros só para o Inter pelos seus 50%. Ainda tem os 25% do Cruzeiro, que estão sendo repassados para o André Curi, que coincidentemente é empresário do Maurício, e tem uma ação na justiça, o Cruzeiro deve uma grana para o Curi e vai repassar seus 25% para o empresário. E tem mais os 5% que é do Maurício. Aí vocês vão me perguntar, tem 50 do Inter, 25 do Curi e 5 do Maurício, a gente tá falando de 80%. 10 milhões por 80%, 7 pro Inter e 3 para Maurício e Curi. Onde é que estão os outros 20? Os outros 20 são do Desportivo Brasil, clube que formou o Maurício e que não tem interesse em um primeiro momento, pelo que a gente sabe, de colocar a sua parte no negócio. Eles acham que o Maurício, com uma possível transferência, saída do Inter, pode se valorizar ainda mais para uma venda futura e aí eles ganhariam mais grana pelos seus 20%. O ponto é, essa proposta do Bragantino foi recusada pelo Maurício e pelos seus empresários e o Internacional. O que a gente sabe, o Bragantino era o principal interessado no Brasil. O Inter não quer negociar com clubes brasileiros e não por esses 7 milhões. Gostaria de pelo menos 8, 9 de euros. Quem sabe até mais, até 10. Atalanta da Itália demonstrou interesse. O Inter Miami da Major League Soccer, que não é um destino muito possível, não deve querer se transferir para os Estados Unidos. Também um clube espanhol demonstraram interesse. A diferença, o Inter tem contrato até 26 com o Johnny e até 27 com o Maurício. Tem 100% do Johnny e tem 50% do Maurício em uma futura negociação. Bom, o que vem agora? É possível que o Maurício seja negociado antes do final do ano. Sim, é uma outra possibilidade, que ele não seja vendido na janela do final do ano e antes. E aí é uma preocupação que o Inter tem. Mas o movimento para a venda dos dois já está acontecendo nos bastidores. O Mano tem um papel fundamental nisso, claro. Executivo William Thomas, Felipe Becker e o presidente Alessandro Barcelos. E é dinheiro que o Inter pode ganhar. Tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.